Oi, Everton, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certinho também, tá me escutando bem? Tô ouvindo bem. E a galera aí, tá escutando a gente bem também? Tudo certo? Manda um certinho aí se vocês estiverem nos escutando. Tá calor aí. Ontem você falou que tava frio aí, né, Everton? Só que é difícil, né, gente? Porque pra mim, sou gaúcha, frio é coisa de menos 10 graus. E o Everton lá em São Paulo, 15 graus já é frio. Com certeza. E aqui em São Paulo é o seguinte, né? A gente já sai de casa quando podia, né? Nesse momento não tá sendo possível, mas sai de casa já com o guarda-chuva, com a blusa e com a camiseta regata, né? Porque as três estações ao meio no mesmo dia. Gente do céu, não, aqui é mais tenso do que aí. Gente, Eu então imagino. convidei o Everton para estar aqui conosco hoje, para a gente bater um papo bem bacana. Na verdade, nós não nos conhecíamos. Aí, outro dia, eu abri lá a caixinha de perguntas, pedi para vocês me mandem aí com quem que vocês querem que eu faça uma live. Aí o Everton apareceu lá e falou: Vamos fazer uma live junto? E eu topei na hora, porque eu conhecia o trabalho dele já e acho que tem tudo a ver. Esse é um momento para a gente utilizar e realmente trazer, né, e conversar pessoas que vão ajudar a gente a passar esse momento da melhor forma. Então, super topado. E agora eu vou pedir que você se apresente aqui para a gente, para o pessoal. Everton, conta um pouquinho do teu trabalho. Não, show de bola. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade da gente estar fazendo essa live junto, né? Eu também sou um grande admirador do seu trabalho. Como eu te comentei, eu tenho um escritório de contabilidade que ele tem completado 10 anos de vida agora. Achei que esse ano eu ia arrebentar e aí veio para comemorar toda essa situação para a gente mostrar o nosso valor. Essa que é o nosso presente aí. Mas ele tem 10 anos de vida e nosso escritório ele é extremamente nichado. Quando a gente começou, eu vim de uma empresa de consultoria contábil que ela atendia empresas como bancos e construção civil. Eu me desliguei de lá, eu era partnerships, tinha 5% de sociedade. Convidei meu irmão para fazer uma empresa. Meu irmão também era bancário, trabalhou no Itaú, sei lá, acho que foi o primeiro emprego dele, trabalhou 15, 20 anos no Itaú. E aí a gente decidiu empreender e aí nós ligamos para algumas pessoas de referência, porque a gente entendia bastante de contabilidade de banco, né? E aí corretora de seguros, corretora de valores, factor, elas eram meio que atividades muito parecidas com atividade de banco. Então, para não fazer concorrência com a empresa que eu trabalhava, eu decidi empreender nesses outros mercados. Nunca consegui entrar em corretora de valores, nunca consegui entrar em factor, mas quando eu liguei para um corretor de seguros que eu fazia a apólice do automóvel com ele, ele falou, cara, existe 4 escritórios de contabilidade para corretores aqui em São Paulo, só que a grande maioria deles eles só querem trabalhar com corretores grandes. Se você vier para o nicho de corretor pequeno, eu mesmo vou indicar para você, cara, vários, porque eu fico dentro de uma sucursal da Porto e aqui tem 70 corretores junto e de verdade, esse cara, ele me indicou só no primeiro ano umas 25, 30 pessoas. Então, assim, e aí o escritório começou naquela campanha que eu chamo de campanha formiguinha, que um indicando para outro, indicando para outro, indicando para outro. Hoje, nos 10 anos de escritório, a gente tem aproximadamente 520 clientes e 380 corretoras de seguros. Esse é o nosso grande foco de atuação. Que legal. É... Isso que é E aí bacana. estamos aí, tentando sobreviver com todo o pessoal nessa situação toda que esse meteoro que caiu na nossa cabeça, né? E que bacana a gente poder ter você aqui, Everton, que tem a visão aí de muitos colegas, desde pequenos, médios e grandes corretoras, né? Para que a gente consiga ter um norte, uma visão geral do que está acontecendo e do que a gente pode melhorar também. E antes da gente ir direto ao assunto, deixa eu contar aqui para o pessoal reforçar, na verdade, né? Primeiro,
Você pega esse aviãozinho que está aí embaixo da nossa tela e manda para um colega corretor, avisa que a gente está aqui, que a gente está online, que a gente vai dar várias dicas de como manter o caixa da corretora em dia e também manter as renovações, né? Tenho certeza que tem muitos colegas sofrendo com isso, então esse é o momento da gente se ajudar. Coloca coraçãozinho aqui pra gente, pro Instagram, avisar todo mundo, manda o aviãozinho aí pros colegas. E Everton, então a gente vai falar exatamente sobre isso, tá, gente? Como manter o caixa da corretora em dia e as renovações também, porque eu vi que o colega estava perguntando se a gente vai falar sobre a MP. Só se sobrar tempo, senão a gente não vai falar sobre ela hoje, tá? E eu Sim. quero que você conte aí pra gente, Everton, essa questão aí das prorrogações que o governo está fazendo, de que forma isso pode ajudar os corretores a, de fato, manter o caixa aí da corretora em dia. Explica um pouquinho pra gente, por favor. Show de bola. O que é mais importante da gente saber nesse momento, né, uma frase que está muito sendo dita no mercado, é que quem tem caixa é rei. Então, se você, nesse momento, não se preocupou ainda com o seu caixa, eu recomendo que você comece a tomar devidos cuidados. E, nesse sentido, né, o governo tem sido muito bacana em ter feito diversas medidas. Se você for parar para analisar, em coisa de um mês, o governo criou mais de 20 medidas provisórias para poder salvar, injetou um caminhão de dinheiro e você precisa, de fato, se aproveitar, se empoderar dessa situação, porque você não sabe, ninguém sabe, né? Eu não sei se você lembra, se você era da época lá dos anos 2000, que quando ia ter a virada do ano, ia dar o bug do milênio, e aí Nessa época, Everton, tu não tá entendendo. E aí que todos os computadores iam dar o boom e tudo mais, e aí tinha um tal do Nostradamus, que tava, nem Nostradamus ia imaginar uma crise tão brusca como nós estamos vivendo agora, nesse ano de 2020, né? Para todo mundo ia ser um ano de arrebentação, né? De voar abaixo, e agora nós estamos mudando o jogo para simplesmente segurar a nossa empresa, sobreviver. E aí, resumidamente, é o seguinte: quando a gente fala de prorrogações de impostos, né, nós temos que lembrar que existe uma estatística que o Sincor, que é o sindicato dos corretores de seguros patronal, né, o Sincor, ele divulgou um estudo lá na época em que foi aprovado o Simples Nacional para corretores, dizendo o seguinte, que 98% de todas as corretoras do Brasil, elas se enquadram no regime do Simples Nacional. Somente 2% das empresas não se enquadram no Simples Nacional, que faturam mais de 4.800.000, que é o caso aí da corretora locomotiva, né? Fatura um caminhão de dinheiro, não é verdade? Ai, ai, vamos Fala, torcer. a gente chega lá, né? A gente chega lá. E aí, assim, só 2% não estão. Então, beleza, esse pessoal nem está sendo muito beneficiado mesmo. Tem algumas prorrogações? Tem, mas a grande prorrogação é justamente para quem está no Simples Nacional. E aí, o que o governo fez? O Simples Nacional, eu não sei se você tem conhecimento, mas ele é a união de 8 impostos dentro de uma única guia. 8 impostos diferentes dentro de uma única guia. E aí, obviamente, desses 8 impostos, 6 desses impostos são federais, um imposto é estadual e outro imposto é municipal. E aí você fala assim, como é que o governo vai fazer uma lei prorrogando um negócio que ele não detém 100% desse controle? Porque uma parte é do governo, outra parte é do município. Então o que o governo fez? Ele pegou o Simples Nacional e falou assim, olha, a minha parte federal eu vou prorrogar da seguinte forma. Vamos colocar aqui, competência março, que é o pagamento em abril, que é essa que vence hoje, né? Venceria no dia hoje, 20 de abril, isso foi prorrogado para 20 de outubro. A guia que venceria em 20 de maio foi prorrogada para 20 de novembro. E a guia que venceria em 20 de junho foi prorrogada para 20 de dezembro. O que o governo fez? Se você for parar para pensar, uma empresa que fatura aí uma média, nossa média aqui de corretores está entre 20 a 30 mil reais de comissão recebida por mês, uma média de faturamento. Nós estamos tirando de despesa dessa corretora aí algo em torno de 2.000 a 2.500 reais, né? Então, em 3 meses, nós estamos falando de 6 mil,
ou R$ 7.500 de despesa já tirando ali para resguardar o caixa da corretora. O que ajuda Então, isso. bastante, né, Everton? Principalmente, claro, quem está iniciando aí, quem está em formação de carteira, né? Então, realmente uma iniciativa que vai ajudar bastante, mas que até nós conversamos. Se você tiver condições de pagar, não adia. Paga agora, porque vai acumular e depois pode, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Então, se você tiver condições, paga. Eu costumo dizer assim, se o seu caixa você está se você está confortável, você tem ali um ano, né, de despesas suas fixas resguardado dentro do seu caixa da corretora, beleza, meu. Paga a sua guia em dia e tranquilo. Mas se você não tem uma reserva boa, é importante você se utilizar desse benefício, porque a gente não sabe até quando vai isso, né? Começou com um isolamento de 20 dias, depois já o segundo isolamento, agora já estamos indo para o terceiro, aqui em São Paulo, até dia 10 de maio está sendo isolamento total. A partir de 10 de maio pode ser que algumas atividades voltarão, né? Mas, assim, voltar à atividade não quer dizer que as empresas vão se recuperar imediatamente, né? A gente costuma dizer que provavelmente esse primeiro semestre ele já está meio ali, já bagunçado. Mas e se isso se perdurar mais tempo, né? A gente não sabe. Então é importante que você sente em cima do seu caixa como um guardião, coloque esse dinheirinho lá do Simples Nacional lá dentro e você preserve ele. Isso é a parte federal. A É só parte o simples. municipal. É isso que eu ia te perguntar. Não é só o simples, né, que é possível prorrogar. Tem o fundo de garantia Isso. também. Mas ainda dentro do Simples, lembra lá que essa parte que foi arrastada mais para frente ali 6 meses, elas são a parte federal. Mas e a parte municipal? O corretor ele acaba não sentindo muito, porque a grande maioria dos municípios, as seguradoras retêm aquele imposto chamado ISS na fonte, certo? Quando ela vai pagar a sua comissão, ela já desconta esse ISS. Então você acaba não sentindo muito. Mas como a gente aqui está falando com um público que a gente não sabe exatamente quais são as rendas que cada pessoa tem. Pode ter corretor que vende consórcio, pode ter corretor que é focado em vender alguns tipos de produtos que o ISS não é retido na fonte. E aí essa parte dos impostos municipais aqui em São Paulo, eles foram prorrogados, por exemplo, para julho. Quer dizer, lá no opa, pegou uma neném aí? Vai ia derrubar o tripé aqui. Aí sim. Eu já coloquei a minha neném, eu tenho uma filhinha de 2 anos também, já coloquei ela ali, já, meu, escondida, senão ela também faz um caos aqui. Minha Mas filhinha, assim, desculpa, Everton. Pode imagina, continuar. pô, que isso, imagina, recapitulando. Então, a parte municipal, ela teve uma prorrogação de 3 meses. A parte federal de 6 meses. Então, o governo federal ele foi mais brando aí nessa questão. Ah, mas e os outros impostos, Everton? E o IPTU? Não, IPTU não, meu amigo. IPTU, segue o jogo. Se você é proprietário de imóvel, você ainda vai continuar pagando IPTU. Ah, mas Everton, e o INSS e o FGTS? Como você bem colocou. Então, o FGTS, ele é uma contribuição que você faz um depósito na conta do funcionário de 8% em cima das rendas dele. Isso também foi prorrogado. Como que foi prorrogado? Você vai pegar a guia que venceu agora também em abril, em maio e junho, você vai somar tudo elas e ela vai virar como se fosse um refinanciamento. Você vai poder parcelar ela em 6 vezes, com a primeira parcela em julho de 2020. Então você pega as 3 guias, soma tudo ela, faz um bolão, divide em 6 com o primeiro pagamento em julho de 2020. Não sei se faz muito sentido, a grande maioria das corretoras que a gente atende são corretoras de nível pequeno. E pequeno assim, tipo, tem menos do que 5 funcionários, ou essa é a média. E aí a gente tem que entender que, de repente, o fundo de garantia nessa situação não é uma guia tão pesada. E aí você pegar 3 guias e parcelar em 6, vai dar mais trabalho de você administrar esse parcelamento do que você pagar essa guia. Agora o Simples Nacional não, né? Porque como o Simples Nacional é sobre o faturamento, então aí ele tende a ser uma guia bem maior. Então aí faz sentido.
Ah, Everton, mas e o INSS? E o INSS, eu tenho prorrogação? Se você está no Simples Nacional, não, porque o INSS que você recolhe para o governo é só o desconto que tem do salário do funcionário, sabe? Quando lá o funcionário tem o desconto da parte dele, que a gente chama de contribuição do funcionário. Então, teoricamente, você só está tirando do salário dele e você está pagando essa guia para o governo. Você só está sendo o agente ali de arrecadação, mas não tem contribuição da sua parte. Agora, quem está num outro regime, que é o lucro presumido, ele teria ainda mais 25% em cima ali. Então, aí sim, isso teria sido prorrogado na mesma regra praticamente que o fundo de garantia, joga mais para três meses para frente. Basicamente, são essas as prorrogações de impostos que tem vigente até o momento. Bacana. E é o que a gente estava conversando também, né, Everton, que nós trocamos uma ideia no domingo, sobre a quantidade de empresas. Tem uma pesquisa, até você comentou que a maior parte aí das empresas não tem caixa para sobreviver a 30 dias. Então, que fique aí essa grande lição sobre o quão importante é nós aí nas nossas corretoras, vocês, meus colegas, também terem essa reserva de emergência, né? Porque, infelizmente, eu sei que dói ouvir dizer isso, mas não é a primeira, não vai ser a última, então a gente precisa estar sempre preparado. Protegido, né? Corretor tem que estar protegido. Everton, Sim, fala com um pouquinho certeza. mais para a gente também sobre a questão na tua visão, assim, quais que seriam as outras alternativas para a gente blindar um pouquinho o nosso caixa aí nas corretoras? Legal. E aí é o seguinte, então, o próximo passo, a partir do momento que você já optou ali em fazer as reduções, na verdade, as prorrogações dos impostos, o que você precisa agora é fazer redução extrema do seu custo, né? Porque a gente não sabe o que até onde vai, né? Como a gente está sempre salientando, que é uma incógnita, ninguém sabe, nem os especialistas em saúde sabem. Então, a coisa que a gente tem que fazer agora é redução de custos pesada. E aí, cara, custo e despesa é igual unha, tem que cortar todo dia. Então, onde você perceber que é possível cortar, você vai lá e aplica. Então, nós tínhamos comentado algumas que já é sabido que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, estou aqui em home office, você está em home office. Eu não sei se você tinha seu escritório físico. Você tem? Tem, né? Você tinha me comentado que tinha, né? É possível que você entre em contrato com o proprietário do imóvel e que também ele está entendendo que esse momento é um momento de extrema crise e que o imóvel que ele está alugando para você certamente é uma segunda renda do que ele tem. Geralmente, quem tem imóvel, ele está tendo uma segunda fonte de renda. É passível de você fazer uma negociação com eles. Por exemplo, aqui no escritório, nós conseguimos reduzir 50% dos próximos 3 boletos e a gente paga um valor bem considerável aqui. Por exemplo, era 6.700 de aluguel. Então, se você vê, nós estamos aliviando o nosso caixa praticamente R$ 10.000, né? Isso é uma questão que é acordado, obviamente, né, entre proprietário e você, mas é extremamente possível você fazer. Condomínio, a mesma coisa. De repente está dentro de um condomínio empresarial, não tem ninguém mais dentro do condomínio lá, tá todo mundo trabalhando em home office. Que trabalho que a gente está dando para o condomínio? Então, é possível você renegociar. Lá no escritório tínhamos, por exemplo, cada sócio tinha uma vaga de estacionamento. Pô, somos em 6 sócios no escritório. Uma vaga, a própria locação te dá de espaço, mas e as outras 5 vagas nós tínhamos que pagar. Então, ao estacionamento, também estamos todos em casa, não está ninguém lá trabalhando no estacionamento, o estacionamento do prédio está vazio. É uma despesa que ela é pré-paga, né? Então, é uma Exato. coisa que você também pode cortar, você não está utilizando, certo? Uma coisa que eu Então, assim, aprendi, só te interrompendo um pouquinho, Everton, uma diga coisa lá. que eu aprendi com o meu sogro, que é doutor e pós-doutor em economia, é que as grandes economias, elas são nas pequenas coisas, tá? Então, às vezes a gente imagina, eu preciso cortar um sistema, ou eu preciso reduzir tal situação, e não, essas são as pequenas coisas que vão gerar as grandes economias. Então, ao passo que você vai conseguir reduzir o condomínio, reduzir o aluguel, internet, são essas questões aí que vão dar um impacto mesmo
no final lá do seu mês. Com certeza. E assim, a gente está sempre assistindo aí, existe um financista, vamos dizer assim, muito famoso, que é o Primo Rico, não sei se você conhece aí, o Thiago E, Nigro, tá fazendo live todos os dias, e aí ele tem um livro que ele fala assim, rumo a 1 milhão sem cortar o cafezinho. Beleza, só que no contexto em que foi escrito esse livro, não se existia essa crise toda que nós estamos vivendo. Então, assim, nesse momento, até o cafezinho, se não for um negócio vital para o funcionamento da sua corretora, talvez você tenha que cortar. Uma coisa que está ficando um aprendizado para nós todos aqui é que a nossa relação de consumo, ela vai mudar muito, né? Então a gente vai acabar aprendendo a exatamente fazer essa questão do caixa que nós nunca fizemos, nunca nos preocupamos. Eu faço parte eu dou aula dentro de uma escola de planejamento financeiro pessoal, chamada GFI. A GFI está há exatamente o mesmo tempo que a gente existe, 10 anos, pregando sempre isso, de fazer reserva de emergência, reserva de emergência, reserva de emergência. Primo Rico faz uma live e coloca 100 mil pessoas falando de reserva de emergência, reserva de emergência. Quando você vai ver, nem 1% das pessoas tem a tal da reserva de emergência. Então esse vai ser um grande aprendizado que a gente vai aprender sentindo na pele essa questão. E aí tem algumas outras coisas também, por exemplo, internet. Internet, se a sua empresa também, você está trabalhando na sua casa, seu escritório está lá parado, é uma coisa que você pode suspender o seu contrato de telefonia por 120 dias. E essa operadora, se você ligar lá, eles já estão até já falando assim, não, você já quer suspender? Eles já estão meio que até oferecendo, sem nenhum tipo de multa, sem nenhum tipo de pagar qualquer outro ônus aí. Então, quer dizer, vai somando aqui, vai somando ali, vai somando lá. Nós já estamos falando aqui, ó, no meu caso, por exemplo, só dos exemplos que eu estou dando de impostos, redução de estacionamento, aluguel, condomínio, telefonia, nós já estamos falando aí de quase 20 mil reais. Então, assim, é um valor expressivo. Se você for ver isso em 3 meses, nós estamos falando de 60 mil reais. Sem nem ter ainda falado de funcionário, ainda que a gente ainda vai falar, né? exatamente. E outra questão, eu considero assim importante que se você conseguir manter, por exemplo, lá o seu aluguel, né, o seu condomínio, e não precisar se utilizar dessas questões, ótimo, né? Perfeito. Agora, se você precisar, tem alternativa. Inclusive, na semana passada, eu estava participando de uma reunião da nossa associação comercial e um dos colegas que é advogado, ele distribuiu para a gente um documento extrajudicial que a gente pode enviar para a imobiliária ou mesmo, né, se for pessoa física, locatário, requerendo, né, devido a uma força maior. Claro que não tem previsão em contratos de aluguéis essa redução em função da pandemia, até porque a gente não Sim. tinha nem ideia de que isso poderia acontecer. Mas a gente sabe que no Código Civil existe a previsão de força maior. Então, inclusive, se algum dos colegas que estiverem aqui na live tiver essa necessidade de solicitar a redução do aluguel, tem esse documento, eu tenho, me chama lá no direct depois, que eu encaminho, é um modelo de documento extrajudicial, você vai preencher com seus dados, vai encaminhar aí para o proprietário do seu imóvel ou diretamente para a imobiliária solicitando essa redução. E outra dica também é que se você não solicitar essa redução, na renovação do seu contrato, você pode inclusive pontuar isso, né, para o proprietário. Olha, passamos por esse momento difícil e eu sei que todos estávamos passando, eu não solicitei a redução, mas agora nesse momento eu peço que você avalie aí a possibilidade de não fazer aí, de repente, o aumento, a atualização do valor do aluguel também. Então, é uma alternativa aí que pode ser utilizada. Com E certeza, né? A gente tem que pensar sempre que é assim, é uma via de duas mãos, né? Então, assim, obviamente, nesse momento, a grande maioria dos empreendedores estão necessitando dessa ajuda, então, obviamente, vai ativar lá os proprietários. Em todos os casos que eu tenho orientado meus clientes fazerem, a nós mesmos que já praticamos isso, eu não tenho visto dificuldades, tá? Geralmente, o pessoal está bem compreensivo e está entendendo, sim, que isso é uma crise que está bem difícil e que se não fizer isso,
é melhor ele ter uma redução momentânea do que ele perder um contrato e o imóvel ficar vago, né? Então, tem esse outro lado também. Ele também está protegendo o negócio dele quando ele reduz o custo. Então, tem sido bem assim, mas é muito bacana ter esse documento também que você comentou, porque aí é o forceps, né? Claro, quem quiser me chama lá depois, bem tranquilo, eu encaminho. E fala um pouquinho pra gente também sobre a questão aí trabalhista, porque eu vejo que tem muitos colegas pensando, demito, não demito? E aí, o que que a gente faz, Everton? Dá umas dicas aí pra gente. Então, isso é uma questão bem delicada. Então, assim, eu peço primeiramente que você analise com carinho, bem, assim, essa questão, porque nós estamos falando também de famílias que são envolvidas através dessas rendas, né? Então, ao primeiro momento ali, eu falei, ó, você tem que reduzir custo o máximo que você der, mas quando você entrar na linha ali de salários, de funcionários, analise bem cuidadosamente, porque nós precisamos todos proteger os salários e renda. Isso não é uma missão só do governo, é uma missão nossa de empreendedores também, né? Então, e aí o governo, fazendo a parte dele, ele colocou basicamente 4 situações que você pode estar trabalhando. A primeira, suspensão do contrato de trabalho. O que é isso, Everton, suspensão do contrato de trabalho? Simples. É como se você estivesse colocando seu funcionário de férias. Ele não vai trabalhar para você. Você vai tirar o celular dele, você vai tirar o computador dele, você não vai falar com ele. Isso pode ser feito durante 30 ou durante 60 dias. E aí, durante esse período, você não vai pagar o salário dele nem as contribuições, fica suspenso os encargos, e ele vai receber o direito que ele tem de seguro-desemprego. Então, é como se ele estivesse recebendo o salário dele do governo, limitado ao teto máximo do seguro-desemprego que ele teria direito, beleza? Então, essa é a suspensão. Tem que pensar muito bem se faz sentido para corretor de seguros. Não adianta querer dar trambique e falar, ah, não, tá bom, então eu vou colocar suspense e vou pagar por fora para ele fazer o serviço por debaixo dos panos, porque está havendo uma fiscalização, não sei como, mas é possível fazer fiscalização. O governo tem colocado essa situação que se pegar fazendo isso, vai dar uma multa exorbitante tanto para o empregado como para o empregador, mas isso é uma primeira situação. Se o seu colaborador, você não precisa dele, por exemplo, eu tenho aqui uma corretora de seguros muito grande, que tem 35 funcionários, e eles tinham muito trabalho lá de plano de saúde, vendedor que de porta a porta, pessoas que colhiam assinatura, tipo office boy e tudo mais, e nesse momento está tudo fechado, ele não tem o que fazer com esses office boys, então não tem outro trabalho que dá para passar para essa pessoa. Então, nessa situação, faz sentido você ter uma suspensão. Coloca essa pessoa lá, vamos dizer assim, numa férias remunerada durante 2 meses é o tempo máximo. Lembrando que você também se compromete com você dá essa licença para ele, você tem que ter uma estabilidade desse mesmo período. Então, você deu 2 meses para ele, ele vai ter 2 meses de estabilidade depois lá, tá? E resolver o problema. Mas a grande maioria dos corretores, eles vão optar pela outra situação, que são reduções de jornada de trabalho. E aí o governo, ele ajuda você, se você fizer uma redução em 25%, em 50% ou em 70% da jornada do trabalho. Então, de repente, você está vendo lá que o seu colaborador está trabalhando em home office, e de repente, pô, a demanda caiu. Geralmente, a grande maioria dos meus clientes, eles são do ramo de automóvel. Então, de repente, o ramo de automóvel, você está tendo menos, você está tendo as renovações, a gente vai falar sobre isso, né? Na verdade, você vai dar uns ensinamentos aí pro pessoal, mas seguro novo, de repente, não está virando. Então, o cara percebeu que o funcionário dele não está tendo demanda para trabalhar 8 horas por dia. Faz sentido ele reduzir 25%? Pô, faz. O que vai acontecer? Ele vai diminuir o custo dele em 25% e o governo vai ajudar com 25% do valor do salário mínimo. Salário mínimo não, da base do seguro-desemprego, desculpa. Se ele tem lá um salário que está enquadrado numa tabela do seguro-desemprego, ele vai receber 25%. Isso vale para todos os outros casos. Se a empresa optar por 50%, o empregador vai pagar 50% de salário e o governo vai pagar 50% do direito que essa pessoa tem do seguro-desemprego. Precisa ficar muito claro isso. Não é que o governo vai pagar os outros 50% do salário que a pessoa tinha direito. É 50% do que ela tem direito do seguro-desemprego. Nesse caso de reduções,
a redução ela vai até 90 dias, você pode fazer até 90 dias, também com a mesma situação de que você está dando, ao momento que você optou por isso, você vai fazer uma estabilidade também de mais 90 dias para ele. Então, basicamente, do trabalhista é isso. Você pode antecipar férias, avisando 48 horas antes, assim, que era uma coisa que era bem difícil, tinha que avisar 30 dias antes e tudo mais. O governo tem sido bem flexível nessa parte trabalhista aí para ajudar os empreendedores mesmo. Então, isso é uma E coisa também que as pessoas podem se você, beneficiar bastante. você que atende 500 corretoras, né? Acho que foi isso que você Hoje são comentou. 380 Ó, corretores, já uma tô loucura. aumentando, é porque o pessoal que tá Bom, na se quiser, aí live, indica para mim que eu quero chegar nesse número aí. que bacana. E aí, qual que é a tua percepção? Como é que tá aí como é que estão os colegas? Eles estão fazendo essas movimentações de demissão, redução de carga? Como é que tá aí, Everton? A grande maioria não tem optado por demitir, está sendo bem bacana, né? Porque até o governo foi bem ágil, expediu essas questões aí bem rapidamente, deu tempo então, porque vamos pensar assim, no mês de março ainda as coisas ainda estavam caminhando bem, né? É abril para frente que a coisa começou a degringolar, então nesse momento o governo já veio com socorro ali, então a grande maioria que eu tenho percebido está optando entre o 25% de redução ou 50%. Por que 25%? Se você, se você reduzir 25% da jornada de trabalho dessa pessoa e essa jornada ficar menos do que 6 horas diária, nem vale refeição você teria que estar pagando. Então, já é também uma despesa pesada que em corretagem dos seguros você tem lá. E aí 50% é mais naquele sentido que eu te comentei, que as demandas elas têm diminuído bastante, então a pessoa também não tem demanda para trabalhar ali 8 horas diárias. Então o pessoal tem feito 50%. A perda, se você for ver assim, na prática, a perda de salário, quando você faz essas reduções em 25%, por exemplo, é de 5% só. Então, quer dizer, a pessoa vai diminuir 25% da jornada de trabalho dela e, na prática, o salário dela vai diminuir 5%. Então, é um bom negócio para o colaborador também. Quando a gente faz redução de 50%, pelos cálculos que a gente fez, a grande maioria dos casos, a redução do salário da pessoa vai ser de 15%. Aí você pensa, pô, o cara vai ficar meio período sem trabalhar e vai receber só 15% a menos do que ele estava acostumado a receber. Então, isso que é uma coisa bem importante de falar também. Faz sentido, procure o seu contador para fazer esses cálculos para você. Eu tenho um vídeo no YouTube meu lá, no meu canal, e se você quiser, está disponibilizada a planilha para você mesmo fazer esse cálculo para você. Nós deixamos lá, se você assistir você coloca o e-mail lá, eu quero a planilha, deixa o seu e-mail, a gente envia a planilha para que você possa fazer essa simulação e ver qual faz sentido para você, redução de 25, 50, 70 ou suspensão, em todos os casos. Planilha é grátis, chupetinha no mel, bonitinha, bem feitinha. Bacana, que eu acho importante pontuar também para os colegas é que assim, a gente sabe que assim como as nossas corretoras aí podem estar passando por dificuldade, os nossos colaboradores também, né? Então, se você tiver condições de manter a carga horária de forma completa, de manter o seu quadro de funcionários, de não demitir, esse é o cenário ideal, tá? Até mesmo porque, se você for pensar, e até nós comentávamos sobre isso na nossa ligação, né, Berton? Os nossos colaboradores muitas vezes estão em casa, utilizando a sua internet, a sua energia elétrica, não estão bem acomodados. E eu até exponho aqui que eu mesma, logo no início aí da pandemia, tinha doado a minha mesa do escritório aqui de casa. E aí, o que que aconteceu? No andar de baixo, eu não consigo subir a escrivaninha para cá. E a internet não pega lá embaixo. E eu, meu Deus, como é que eu vou me virar? Então, eu fiquei aqui no andar de cima, sem mesa, né? Sem conseguir trabalhar. E assim, eu sei que o nosso rendimento, que a nossa produtividade diminui. Então, verifica aí com o seu funcionário se ele está bem instalado, se ele, porque às vezes o colega não disponibilizou nenhuma máquina, né? Nem o computador lá, o notebook para o funcionário. Então, tudo isso tem que ser pensado. Às vezes o cidadão está utilizando
todos os seus equipamentos, aí, as suas ferramentas, mais todas as condições da sua própria casa e ainda vai ter o seu salário reduzido, é complicado, né? Então, acho bacana Sim, pontuar isso. e precisa ficar claro que quando a medida provisória ela fala dessas questões de trabalhar em home office, ela é clara que o empregador tem que dar a, a condição de trabalho para o empregado. Então, por exemplo, aqui no escritório a gente também partiu para uma linha dessa. Por exemplo, nós disponibilizamos todos os notebooks para os colaboradores, nós levamos até segunda tela para eles, porque todo mundo trabalhava com segunda tela dentro do escritório. E assim, nós não fizemos nenhuma redução dos benefícios justamente para compensar essa questão que você bem colocou aí, da pessoa estar utilizando a própria internet, a pessoa está utilizando os recursos dela para trabalhar. Então, isso precisa ser premiado também. E Com eu tenho certeza. visto, hoje mesmo eu recebi uma ligação de um corretor de seguros falando assim: ah, mas eu preciso que o meu funcionário volte a trabalhar no meu escritório, porque o computador quebrou e aí ele não está conseguindo produzir com o computador dele. Então, quer dizer, o cara quer que, o corretor quer que o funcionário use a máquina dele, a máquina quebrou, e aí, se você não está dando a condição para o seu empregado trabalhar, ele quer que o cara volte a trabalhar num lugar que não é permitido, porque estamos em isolamento social, um decreto do governador, que se pegar você pode até dar punição, enfim. Ou seja, é você, empregador, que tem que pensar nisso. Não, vai lá, o que eu orientei? Não, cara, você que tem que substituir essa máquina. Vai lá, pega outra máquina, entrega para ele. E não ele vir até você. Não faz o menor sentido, né? Então você também tem que fazer sua parte, né? Entregar uma condição de trabalho ó, razoável para o empregado trabalhar, né? Eu só queria responder aqui uma dúvida que o colega colocou aqui, ó. Rogério, ele colocou aqui perguntando da ajuda do governo dos R$ 600, né? Tá no finalzinho aqui, ó. Everton, essa ajuda dos R$ 600 se aplica a corretor de seguros? Depende. Se você está falando para mim assim, você é um empreendedor, você tem um CNPJ de corretora de seguros, não. Agora, se você falar para mim assim, eu sou um autônomo, eu tenho cadastro na pessoa física, nas seguradoras, eu não tenho CNPJ, eu não sou MEI, eu não sou nada disso, tudo bem. Aí você pode sim alcançar esse benefício. Se você for MEI, tem um cálculo que você precisa fazer. Mas o jeito mais prático de você fazer isso é você baixar o aplicativo do governo, preencher lá os seus dados lá, e aí o governo vai fazer uma análise se você tem ou não direito nesse dinheirinho aí, nessa ajuda emergencial dos R$ 600. Beleza? Bacana. Obrigada aí por esclarecer, Everton. E agora eu vou falar um pouquinho da minha parte, né? A parte Sim, preciso muito da sua ajuda. Ó, quando eu procurei você lá, eu falei, grava comigo, era porque é o seguinte, uma das maiores dificuldades que eu tenho conversado, porque assim, a gente criou aqui um plantão de monitoramento aqui no escritório, né? Os 3 sócios majoritários têm se empenhado em todos os dias falarem com pelo menos 10 corretores. Então, assim, cada um liga ou fala pelo WhatsApp do jeito que for possível para entender o que está acontecendo com os corretores. E a grande maioria dos corretores têm expressado para a gente uma dificuldade nas renovações. Me atrevo até a dizer que, assim, quando eles vendiam, era, vamos dizer assim, um método bilhetão. Porque o automóvel, a pessoa ela já é conscientizada, né, que ela precisa do seguro. Jamais ela vai sair de uma loja de carro sem ter o seguro contratado. Mas os demais seguros, seguro saúde, seguro de vida, qualquer outro seguro empresarial, às vezes as pessoas não têm essa consciência tão forte. E aí chega na hora de chegar no corretor e o corretor vai renovar, e aí começa a travar, porque tá bom, e agora, meu, me surgiu essas objeções aqui, o que eu faço? E aí eu falei, calma, a Antônia vai falar para você o que você vai fazer. Deixa eu ajudar um pouquinho aqui, então, nessa parte. A verdade é que, infelizmente mesmo, nós temos aí alguns colegas que, quando tem uma objeção, ele já pensa logo em baixar a comissão, em dar um desconto e não consegue negociar, né? E é muito importante a questão do negociar, até porque agora a gente está vendo o impacto que isso está tendo, porque a gente não está mais competindo somente com outro colega, certo? Agora a gente está competindo com um cancelamento.
Então, você precisa argumentar com o cliente nesse, né, nesse caso aí, nessa situação, o porquê que ele não deve cancelar. Então, realmente, eu tenho percebido, tenho recebido mesmo muitas mensagens aí dos colegas que estão perdendo o seguro e muitas vezes é justamente por conta disso. Então, eu vou dar algumas dicas aqui e eu quero começar com uma dica muito importante, tá, gente? Anota essa dica, porque dá certo. Eu compartilhei ela já com alguns amigos corretores que me disseram, Antônia, super funcionou. Então, anota aí que vai funcionar com você também. O que que acontece? A gente percebe que muitos colegas não têm uma proximidade com o cliente antes da renovação, né? E aí chega lá próximo à data, também tem aquela questão de passar o orçamento 2, 3 dias antes do vencimento. E aí o cliente leva aquele impacto, às vezes acaba fechando porque não tem outra alternativa, não tem opção, ou acaba até se irritando com isso e aí mesmo que vai embora. Então, qual que é a minha dica para esse momento, a minha sugestão, tá? Que você ligue 15 dias antes para o seu cliente. Então, vamos imaginar aqui que o meu cliente é o Everton, então eu vou ligar. Boa noite. Boa noite não, né? Que eu não vou ligar para o cliente à noite, mas enfim. Boa noite, senhor Everton. Tudo bem? Como que o senhor está? Primeiro que do outro lado, o Everton nem vai estar esperando, né? Que o corretor de seguros dele vai ligar e a primeira coisa que vai perguntar vai ser como que o senhor está. Então me responde aí, Everton, como que você está? Ah, tudo bem, e você? Como você está também? Ah, aqui tudo certo também, senhor Everton. Me conta, como é que tá aí? O senhor está em quarentena? Está trabalhando? Sim, aqui estamos todos em quarentena também, preso, mas trabalhando mais do que antes. Bacana. E tem alguém aí na sua família que esteja em situação de risco ou tá tudo mais controlado? Não, assim, infelizmente na nossa família a gente tem sim uma pessoa que tem mais exposição a risco que é a minha mãe. Minha mãe ela foi acometida de uma doença grave aí que é o câncer. Então, ela já fez a cirurgia, já tirou já, mas ela tá assim bem exposta à situação. Nós estamos até tendo um cuidado especial com ela lá, para que ela não saia de casa muito, né, para não correr mais riscos. Poxa, complicado. E é nessa hora que a gente tem que se cuidar cada vez mais, né, senhor Everton? E, na verdade, o motivo. Ó, deixa eu tirar a Bela aqui, que ela tá querendo sair. Então, senhor Everton, nós também aqui na corretora estamos em home office, estamos todos nos cuidando, né? Porque esse é um momento que a gente precisa realmente se cuidar e cuidar também dos nossos colaboradores. E o motivo do meu contato hoje é porque, além da gente se cuidar, cuidar dos nossos colaboradores, a gente também cuida dos nossos clientes. A gente tinha uma política antes de ligar aí pelo menos, no mínimo, 7 dias antes da renovação do seguro para o senhor e para todos os demais clientes. Mas agora o que, que a gente está fazendo? A gente está fazendo um movimento de ligar com 15 dias de antecedência, porque a gente sabe que todos estão vivendo um momento que precisam se organizar financeiramente, né? Então, hoje o motivo do meu contato é só para lhe avisar mesmo que o seu seguro está vencendo daqui 15 dias e que nós já estamos trabalhando na sua renovação aí, buscando descontos e alternativas com a seguradora, até de prorrogar o prazo e tudo mais, para que o senhor consiga, nesse momento, ficar mais tranquilo em relação ao seguro. Então, era só para lhe avisar que daqui a uns dias a gente vai ligar novamente aí para ele passar o nosso melhor orçamento. Show de bola. E assim, com certeza seria um espanto, porque a grande maioria não tem essa cultura, né? A gente sempre brinca aqui em São Paulo que o corretor, em sua grande maioria, faz uma ligação para o cliente no ano, né? Que é isso que você bem colocou, que de repente E quando a gente faz acaba isso, deixando desaquecido. quando a gente faz isso, vocês já perceberam, né, gente? Do outro lado, o cliente já fica, nossa, o corretor, a corretora me ligou para saber como é que eu tava, né? Que é uma coisa muito difícil de acontecer. Ainda me avisou com 15 dias de antecedência, coisa que nunca antes tinha acontecido, que o meu seguro está vencendo, se preocupou com a minha família, né?
Então, assim, isso vai tornar ele muito mais receptivo quando você, de fato, for ligar, porque você já avisou ele que você está buscando alternativas e que você vai passar o seu melhor orçamento. Então, isso vai diminuir aí a possibilidade de que ele queira cotar com outros colegas e você vai ter uma possibilidade de fidelizar de verdade esse cliente, entende? Então, é muito importante esse conceito aí para que seja utilizado e disseminado, né, da proximidade mesmo. Com Você, como certeza. cliente, gostaria dessa abordagem, então, Everton? Com certeza, porque a minha corretora, às vezes, ela liga também nessa mesma tática aí, de ligar três, quatro. Ela sabe que eu não vou trocar ela, né, meu, porque é uma corretora de confiança, mas às vezes ela acaba avisando em cima da hora, né? Então, assim, às vezes pode até ser pego de surpresa, né? E se eu te falar que o meu primeiro corretor de seguros, que é esse que me indicou vários corretores e tudo mais, pô, show de bola no quesito indicação. Mais uma vez ele acabou esquecendo de nos avisar, e nós também não prestamos atenção nisso, e perdemos uma renovação de um seguro de um automóvel, e ficamos uns 3 ou 4 meses sem seguro. Foi descobrir quando a gente começou a pensar, mas cadê o boleto que não chega, não chega, não chega? Ligamos para ele, Ai, ai, nossa ai. situação, né? Mas não Ah, e fala aí teve que fazer. bem. Não Não, fala não. mais, que eu A fico gente conta o brava. milagre, mas não fala o nome do santo. Isso acontece, tá, gente? Então, assim, aconteceu, nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas é um risco que todos estamos expostos. A gente sabe que sistema e tecnologia são maravilhosos, mas eles também falham. Outro dia a gente estava Sim, justamente fazendo uma live aqui, eu estava fazendo uma live com a Carol para falar sobre seguro cyber e eu não conseguia chamar ela. Então, assim, a gente ia falar eu sobre assisti. tecnologia e a live não subia. Então, assim, tá todo mundo exposto a risco, pode acontecer, e o importante é que nós tenhamos o nosso seguro de responsabilidade civil, né? Para se Com proteger em certeza. relação a isso também. E agora eu quero dar uma outra dica que é super importante também, que é o seguinte, gente. Tem muitos colegas que dão desconto, que não sabem argumentar, mas também tem outros que não estão acostumados a dar desconto. E eu vou dizer e vou falar por mim. Eu sou o tipo aí de vendedora, de corretora, que eu sempre trabalhei com o preço justo. Quer, se não quer, infelizmente é o preço do meu trabalho. E eu nunca entrei em guerra de preço. Nunca não, já aconteceu, é óbvio que acontece em algumas situações, mas eu sempre preservei muito essa questão, sabe? Que a gente tem que se valorizar. Só que agora é um momento diferente, tá? Então, vocês já perceberam que tudo está sendo diferente. A gente não sabe muito bem como agir, mas se eu puder dar uma dica em forma de conselho aqui para vocês, é repensem agora. Repensar por quê? Porque aquele cliente que não estava acostumado a pedir desconto ou a cotar com outros colegas, agora ele vai cotar. Assim, são todos, Antônia? Claro que não, não vão ser todos. Mas boa parte deles vão fazer isso. Então, se você não ceder de um lado, né, você vai acabar perdendo esse cliente. Então, o meu conselho é que nesse momento, se você tiver que reduzir, reduza. Se você tiver que ligar, chorar lá para o seu gestor da companhia, pedir desconto, ligar de novo, incomodar, incomoda. Sabe por quê? Porque o difícil é você manter. O ano que vem você tira aí esse prejuízo, aumenta, conversa, argumenta com o cliente. Mas esse é o momento da gente ceder também, da gente se ajudar. A gente não fala tanto em se ajudar no momento que você reduz o seu comissionamento e o cliente também opta em, de repente, não cotar com outra pessoa e manter o seguro com você, os dois estão cedendo, os dois estão perdendo e ganhando juntos, né? Então, assim, eu penso que essa é uma boa alternativa e que ela precisa ser considerada agora. Se você era daquela linha de pensamento que eu tinha também, não vou baixar, não vou baixar, não vou baixar, agora é o momento de você repensar. Quer falar, Everton? Pode falar. Mas eu acho que você colocou uma coisa bem interessante e que faz todo sentido, e que você precisa ficar claro agora, corretor, que na verdade, nesse momento que você está conduzindo uma relação com desconto, você não está se desvalorizando, certo?
Exato. Você está ajudando o seu cliente, você está valorizando ainda mais, porque você está entendendo que você consegue tirar um pouquinho de margem sua ali para que esse seu cliente não deixe de fazer um seguro que é extremamente importante para eles e que todo mundo é aquilo assim, nesse momento que nós estamos vivendo, não tem ninguém que vai sair daqui, talvez só quem venda álcool em gel e máscara mais rico do que entrou. Mas a gente tem que se ajudar. Então, nesse momento, todo mundo perde. O seu cliente vai, infelizmente, também pagar um pouco mais. Você vai receber um pouco menos, e o seu cliente vai se manter com você, não vai cotar com o outro, é uma fidelização. Mas você também corre o risco de você, se você for duro e não quiser fazer essa redução, de você perder para um outro colega ou para o cancelamento, que é o que você falou, né? E aí essa Exato. pessoa vai ficar desprotegida, né? Exato. E aí também eu quero dar outra dica. Quanto tempo a gente tem aí, Everton? Ó, pelas minhas contas aqui, tem uns 7 minutos. Nossa, que pouco, Vitor. 7, 8 minutos. Não vou conseguir falar tudo. Gente, eu tinha anotado um montão de coisas aqui, ó. Não vai. Nossa. Mas vamos lá, deixa eu tentar passar algo importante aqui para vocês. A questão de identificar os perfis, tá, gente? Por que que a gente tem pouco tempo? Porque o Instagram vai derrubar a gente. Quando chega em uma hora, ele, ó, Uhum. cai. Então, deixa eu falar aqui rapidinho dos Mas tem uns perfis. 10 minutinhos ainda, pelo que eu vi aqui. Tem dois perfis de Vamos lá. clientes, tá? Tem o perfil de cliente que ele tá quebrado mesmo, tá? Ele tá com problema financeiro, ele teve o salário reduzido ou ele foi até demitido, então ele não tem condições de fazer o seguro. Ou pelo menos ele acha que não tem porque ele ainda não se organizou, então ele não sabe o que, que é prioridade para ele, se é a escola do filho, o inglês, o curso, isso ou aquilo, enfim, tá? E aí tem um outro perfil de cliente, que é o perfil que ele fez o seguro, mas ele nunca achou que fosse tão importante, sabe? Ele fez o seguro porque, tá, ofereceram na hora, convenceu, mas para ele não é algo assim que seja prioridade. E aí, como lidar com esses dois perfis de cliente? O perfil de cliente que ele perdeu o emprego, né, que ele está com situação financeira ruim, você vai ter que falar a realidade para ele. Olha, meu amigo, me desculpa, mas se você não renovar o seguro e daqui a pouco acontece alguma coisa aí, algum imprevisto, seja um roubo, seja o que for, você vai ter que lançar a mão de um valor que você nem tem. Então, assim, eu, se fosse você, reconsideraria. É um conselho de amigo, né? Mas veja o que é melhor para você. Aí o outro perfil de cliente, que é esse cliente aí que não sabe que é importante, é que nem relacionamento, né? A pessoa tá lá no relacionamento, tá mais ou menos, e aí no menor indício de qualquer coisa, ele diz, ah, vou acabar o relacionamento, né? Porque já tava, não era importante para ele. A mesma coisa é o seguro. Não é importante. Então chegou a crise, quer saber? Vou cancelar. Para esse perfil de cliente, gente, não adianta você falar no financeiro. Não vai mudar nada na cabeça dele. Você tem que explicar para ele com todas as letras, né? As coberturas novamente. Você vai ter que revender o seguro para ele. Você vai ter que mostrar, olha, senhor Everton, eu compreendo aí a sua decisão, mas de qualquer forma, talvez o senhor não lembre, porque faz um ano que nós conversamos, né? Desde a contratação do seguro. Mas deixa eu só explicar aqui para o senhor o que o senhor tem dentro do seguro. E você vai ter que argumentar, você vai ter que mostrar uma por uma das coberturas para ele rememorar ou para ele se conscientizar de o porquê que esse seguro é importante. Agora, se você for fazer isso, e veja como é importante você conhecer o perfil do cliente, porque se você for fazer isso com um cliente que está quebrado, né, que não tem condições financeiras, não vai mudar nada. Você ficar lá garganteando, falando para ele sobre todas as coberturas, porque ele já sabe, gente, que é importante. Ele sabe, ele tem noção, ele só não tem dinheiro, entendeu? Então não vai adiantar. E vai adiantar você falar da questão financeira para o cliente que tem dinheiro, mas ele só não acha importante? Não. Então,
Então, por isso que você tem que identificar qual que é a situação, o que está acontecendo. Ah, mas por que, senhor Everton, que o senhor tomou essa decisão? Aí o cliente vai ter que dizer, não, perdi o emprego. Ou a minha esposa que trabalhava de forma autônoma agora, né, a nossa renda diminuiu, caiu para... Aí você vai ver qual que é o real problema. Ah, então é financeiro. Então eu vou abordar aqui, olha, se o senhor não renovar o seguro, eu compreendo. Sempre você vai compreender o seu cliente, né? Mas eu preciso lhe avisar que se acontecer alguma coisa, se der uma perda total no seu carro, se acontecer um sinistro na sua residência, a perda vai ser muito maior. Né? O senhor vai ter condições, o senhor tem uma reserva em caixa para pagar? Obviamente que ele não vai ter. Então, isso tudo vai criando um cenário aí para que o cliente entenda a importância real aí do seguro, né? Então, essa é a Uma coisa grande... que você falou bem legal numa outra live era o seguinte: é melhor você correr o risco de não conseguir pagar o seguro do que você já se entregar e não renovar ele direto, né? Exato, com certeza. E eu tenho falado isso recorrentemente aqui, também falo para minha equipe para reproduzir isso para os clientes, porque assim, não conseguiu pagar, deu uma zebra no meio do caminho, ok, não conseguiu mesmo, não teve condições, né? Embora eu acho que para fazer seguro você tem que pedir até dinheiro emprestado, porque vale a pena nesse caso você pedir dinheiro emprestado, porque a perda lá na frente, se acontecer alguma coisa, vai ser muito maior do que o jurinho ali que você vai pagar para fazer o seu seguro e para ficar protegido, né? Outra questão bem importante, tá? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações o que eu vou escolher agora para falar, porque o tempo está acabando. Gente, quando o cliente disser aí para você, ah, mas Antônia, Everton, eu não vou renovar porque o meu carro fica parado na garagem, né? Que acontece muito. O carro está Nossa. parado. Você precisa mostrar para o cliente qual que é o risco, porque às vezes o colega escuta isso e não fala nada. Daí o cliente lá do outro lado, ele pensa, ah, eu tô certo, né? O meu carro tá parado mesmo na garagem, por que que eu tenho que fazer seguro? Então você tem que mostrar para ele, olha, realmente acontece comigo também, o meu carro também tá parado na garagem, só que assim, seu Everton, o aumento da criminalidade, a gente sabe que historicamente, né, quando tem crise, aumenta a criminalidade. Se aumenta a criminalidade, aumentam os sinistros. Então, mesmo na garagem, o seu carro está correndo aí risco, né? Os seus bens, o seu patrimônio, né? A sua vida, enfim, o que seja. Então, pontuar isso para o cliente. A questão do bônus. Olha, a gente pode até cancelar a sua pólice, enfim, se o senhor quiser aguardar, porque às vezes o cliente diz muito isso também. Ah, vou esperar mais um pouco. Olha, a decisão é sua, o senhor pode esperar, mas o que eu tenho que lhe avisar é o seguinte, que se o senhor não renovar agora, é bem provável que quando o senhor for renovar, vai ter perdido o bônus, que é o que garante que o senhor não pague mais caro do que quem está começando hoje. Então, talvez nessa brincadeira de 30, 60 dias, o senhor vai perder dinheiro. Outra questão, estou acelerando aqui para conseguir passar mais conteúdo para o pessoal. Outra questão importante que deve ser pontuada, e a gente vai cair agora que o Instagram já está me avisando que falta 25 segundos. Vamos ver se ele vai deixar a gente ou se vai derrubar.